Olá, meu nome é Márcio Teixeira e hoje eu vou estar dando continuidade ao vídeo sobre a materialização da palavra de Deus nesse mundo. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no sininho de notificação para que você possa receber a mensagem do YouTube quando eu subo um vídeo novo, tá bom? Muito bem, eu estava falando sobre a importância desse personagem bíblico chamado Gabriel. Gabriel foi enviado por Deus até a Babilônia para entregar uma mensagem a Daniel, que era o profeta que vivia na Babilônia no final do período de cativeiro de Israel. E essa mensagem era tão importante, que ele foi impedido durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia era uma entidade espiritual das trevas, ou seja, do exército de Satanás, que estava impedindo que essa mensagem chegasse até Daniel. E é interessante quando você abre a Bíblia e lê Daniel capítulo 10, você percebe que a narrativa da história, que o próprio Gabriel fala para Daniel, a briga estava tão séria que eu chamei Miguel. Miguel é o anjo responsável, é o arcanjo responsável pela guarda e segurança de Israel. Percebe? Deus enviou dois dos seus principais arcanjos para lutar contra o príncipe das trevas, para trazer uma mensagem para Daniel, que era um senhor de idade já nessa época, para entregar uma mensagem. Você acha que essa mensagem tem importância? Pensa só, você acha que Gabriel, incumbido dessa magnitude de tarefa de trazer uma mensagem do próprio trono de Deus, seria importante? É esse mesmo anjo, Gabriel, que reaparece nas escrituras com uma jovem menina na cidade de Nazaré, chamada Maria. Ora, nessa circunstância aqui, Daniel chamou Miguel. Nessa circunstância aqui, Gabriel trouxe um coral de anjos, porque parte do anúncio que Gabriel fazia denotava alegria celestial. É como se a Bíblia descortinasse a eternidade e a gente pudesse ouvir aqueles anjos cantando que no céu ele proclamava. Você acha que essa mensagem aqui tem conexão com essa mensagem daqui? O mesmo mensageiro? A resposta é sim. E não só essa mensagem era importante nesse contexto da história da humanidade, como essa história é importante lá na frente, no ano e no tempo em que eu e você estamos vivendo. E eu vou te mostrar. Olha o que esse anjo fala. Então, disse Gabriel: Daniel, eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Percepção, sabedoria e conhecimento. Percepção do quê? Do contexto que ele estava vivendo e do que haveria de acontecer. Sabedoria do quê? Qual era o plano de Deus para a história da humanidade? E conhecimento significa o quê? A revelação dos planos de Deus para a história da humanidade. Daqui para trás já foi. Daqui para frente ainda viria, correto? Então tudo que Deus estava querendo comunicar para Daniel eram os fatos que aconteceriam e acontecerão desse momento da história para frente. Então essa mensagem trazida por Gabriel tem dois momentos importantes. A primeira parte importante da mensagem do anjo Gabriel diz respeito à vinda de Jesus Cristo e alguns eventos que marcariam a pessoa do Messias. O importante é essa palavra, ungido, no inglês anointed, ou o Messias, Mashiach, que aconteceria aqui. E a outra parte dessa mensagem que o Gabriel entregou para Daniel aqui diz respeito a mim e a você na história da humanidade, lá na frente, porque diz respeito a alguns eventos que acontecerão em Apocalipse. Para a gente entender, a gente tem que ler. Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade santa,
a fim de fazer cessar toda transgressão. Para um pouco aí. Para quem que ele está falando? Para quem que o anjo está falando? O teu povo, quem é o povo? Eram os judeus. E qual era a cidade que ele estava se referindo? Jerusalém. Então, essas 70 semanas estão determinadas para, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Cessar a transgressão, ou seja, Deus está delineando um plano aqui, entendeu? Esse plano tinha como objetivo cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça, ou seja, a implantação da obra de redenção ao homem. Esse era o plano que estava sendo revelado a Daniel. E para isso, Deus utilizaria eventos e tempo que ele criou, que ele determinou. Eu imagino Deus dando essa mensagem para Gabriel, né? E tentando decodificar de uma forma que eu e você a gente pudesse entender hoje. E ele separou a história da humanidade em tempos. E esse tempos ele chamou de semanas. Olha só, e ele fala o seguinte, olha, entende isso, desde quando, a partir do decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o Mashiach ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Então esse decreto real saía de Xerxes, aqui na Babilônia, que estava governando. Lembra que eu falei da Pérsia, que estava governando sobre a Babilônia? Do primeiro ano sairia a ordem. Então, desse primeiro ano, dessa data, até a vinda do Messias, haveriam 70 semanas. Olha o que Gabriel fala, Lucas capítulo 1. Esse mesmo anjo que falou para Daniel, olha o que ele fala para Maria. Ele fala o seguinte: eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Percebe que o seu reino nunca terá fim? Percebe que ele falou aqui que ele viria implantar um reino. Esse reino seria implantado. Ele foi implantado, ele já está implantado e ele terá a sua grande expressão de sua implantação na volta de Jesus. E aqui eu faço a continuação do vídeo anterior. Por quê? Porque aqui ele está falando coisas específicas de eventos específicos. O Messias viria, ele morreria e a cidade seria destruída pelo povo que viria. Aqui ele está falando no tempo presente, virá um povo. Aqui eu tenho que falar no povo no tempo passado, que viria um povo. Aqui ele fala, virá um povo. Quem é esse povo? Os romanos. Aqui, Jerusalém é destruída. Logo depois da morte de Jesus, no ano de 70. Poucos anos depois, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus. E aonde entra o arco de Tito? O arco de Tito entra como um marco, materialização da palavra que saiu da boca de Deus através de Gabriel, que através da palavra dele chegou até esse tempo aqui. E tudo que Deus falou que iria acontecer, aconteceu. Você olha hoje Jerusalém, do Monte das Oliveiras, lá onde tem um cemitério, você mostra, e a gente vê claramente o que Jesus disse. E nessa época, antes da crucificação, em Mateus capítulo 24, Jesus disse, eles estavam saindo do templo, e quando eles estavam olhando para o templo, eles apontaram para Jesus as maravilhas. Olha como isso tudo é maravilhoso. Então Jesus respondendo, tá vendo essas coisas aí, ó?
Com certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que Jesus estava falando é uma alegoria? É uma mentira? O que Jesus estava falando aqui, de fato, é manipulado pelos homens que fizeram a Bíblia? Eu tenho aqui 30 diferentes versões da Bíblia, impressas em diferentes locais do mundo. E você que fala que a Bíblia é uma grande manipulação, que é uma grande mentira, olha para a destruição de Jerusalém no ano 70 e fala para mim se Jesus estava mentindo ou não no que ele estava falando. Confronta a realidade da arqueologia que você vê com aquilo que está escrito. Vai lá na Itália e olha, do lado do monte, do lado do Coliseu Romano, está lá o Arco de Tito mostrando a destruição que Jesus está falando aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, essa profecia aqui tem uma outra passagem muito interessante. Se você ainda não percebeu, nós falamos de 69 semanas, mas a profecia fala de 70 semanas. E eu gosto de uma palavra muito interessante que o Lamartine uma vez trouxe, que essa semana restante não está nesse período aqui, está depois. E essa semana de 7 anos acontece em Apocalipse, capítulo 5. A profecia fala de 70 semanas, não de 69. Não de 62 semanas para a vinda de Jesus e ele morre. Depois da morte dele é que Jerusalém foi destruída, cumprindo exatamente o que a Bíblia falou. Aí, olha o que acontece. A profecia continua. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídas pelo governante, virá o fim. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Ou seja, haverá um período na história da humanidade que está descrito aqui em Daniel, nesse momento aqui, que acontecerá lá, que será terrível. Assolações de todo tipo já foram determinadas. Ou seja, está no futuro, vai acontecer lá, não é aqui. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Opa! Olha aqui, 1 semana volta em cena a palavra do anjo Gabriel a Daniel, que essa semana acontece lá na frente. E essa semana começa num pacto. Lembra que a semana começou com um pacto também, aqui, de o rei falando, pode voltar para reconstruir? Essa semana, a última semana de Daniel, também começa com um pacto. E é um governante que firmará um pacto de paz com muitos. Esse é o anticristo. O que o anjo Gabriel estava trazendo para Daniel era a revelação de que nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos, eu e você vivemos, haverá um grande líder mundial que fará um pacto. E nesse pacto terá 1 semana de duração, ou seja, 7 anos. Cada semana de Daniel são 7 anos. E aqui diz o seguinte, com muita sagacidade firmará esse pacto que durará 1 semana, ou 7 anos. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas e manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. O que a Bíblia está nos falando aqui? O que o anjo está revelando? Essa aqui é a maquete do templo que Jesus conheceu. O que ele está dizendo é que haverá a reconstrução do templo em Jerusalém. Nós vivemos um dia onde você olha para Jerusalém, tudo que você vê lá é o Domo da Rocha, que é um prédio islâmico que tem 1.300 anos. E ele foi construído aonde? Ele foi construído aonde existia o Templo de Salomão. Foi esse templo que foi queimado pelos babilônicos. Então ele deixou de existir esse templo. O templo que vai ser reconstruído tampouco se parece com esse templo aqui, mas existe uma similaridade. Por quê? Porque vai ser restabelecido os sacrifícios no templo naquela época. E vai ser no lugar mais sagrado para o judeu, que é exatamente o Monte Moriá. De onde você vê hoje, por exemplo, eles irem orar no Muro das Lamentações. Eles choram, se derramam. Por quê? Porque é a única parte que restou do templo que foi destruído, como foi anunciado aqui em Daniel e como foi anunciado por Jesus no Mateus capítulo 24. Muito bem,
haverá uma reconstrução do templo, o sacrifício vai ser restabelecido no templo, e aqui ele fala, numa ala muito especial do templo será colocado um sacrilégio terrível. Qual é essa ala muito especial? A ala muito especial é justamente a ala do Santo dos Santos, que é o lugar mais alto onde estava a Arca da Aliança. Muitos dos teólogos mais experientes do que eu, dos quais eu estudo, né? Dentre eles o Lamartine é um deles, eles falam que essa figura é que ele vai se assentar. Ele quem? O líder que faz a paz mundial, na metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio desse pacto estabelecido, ele vai chegar aqui no templo e ele vai se autodenominar Deus. E é aí que deflagra toda a guerra que acontece na metade dessa semana, como está dizendo aqui, que todo tipo de assolação já foi determinado. Tudo isso eu quero te falar para te mostrar que uma estrutura chamada o Arco de Tito, que representa tudo o que aconteceu aqui, existe hoje em Roma, do lado do Coliseu. E a propósito, a riqueza e a opulência que foi roubada do templo ajudou a construir uma grande parte do Coliseu. Então quando você vai lá hoje, tem uma cruz lá dentro do Coliseu, lembre-se de que você não está lidando só com o momento de um papa indo lá e fazer uma oração lá dentro, cara. Deixa de ser cego, abre os seus olhos para o entendimento mais profundo que a palavra está te ensinando, cara. Jesus está às portas de voltar. Ah, então você não acredita? Então realmente você quer continuar nessa balela de que isso tudo que eu estou mostrando para você nada mais é do que uma perda de tempo minha e de que a Bíblia não vale nada? Se a Bíblia não vale nada, deixa eu te explicar uma coisa. Roma é uma mentira, Roma não existe. O Coliseu não existe. O Arco de Tito também não existe. Nunca aconteceu o que está escrito ali no Arco de Tito, então, certo? Se não aconteceu isso, então é verdade também dizer que a pizza que você comeu também nunca existiu. Porque, aliás, foi inventado onde? Em Roma, na Itália. Não é uma questão de fé somente. É uma questão de você olhar com a sua inteligência para os fatos históricos e os aspectos arqueológicos e alguns poucos que eu lhe apresentei e verificar, será que existe um Deus realmente preocupado com a minha existência após a minha morte? Deixa eu te falar, Deus não está preocupado, cara. Eu vou te falar isso e alguns cristãos mais ortodoxos vão querer me crucificar. O mais importante evento de toda a história da humanidade, cara, aconteceu aqui. Quando Jesus veio, cara, e morreu. Tudo isso aqui, cara, toda essa decodificação de números e pá, eu tô usando aqui os meus bonequinhos e tal, só para te mostrar uma coisa, cara. O amor que Deus tem por nós, que Ele enviou o seu Filho. Ele controla tudo, cara. Tem uma música aqui nos Estados Unidos tão bonitinha que fala He's got the whole world in His hand, He's got the whole world in His hand, He's got the whole world in His hand, He's got the whole world in His hand. Ou seja, Ele tem o mundo nas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você nunca vai entender algumas dessas atrocidades que acontecem, inclusive no nome dele, que é uma total falta de representação daquilo que ele é, de quem Deus é. Então, não tente justificar as suas decisões em respeito à palavra de Deus e mesmo até em Cristo, baseado no que você vê dos outros. Sabe por quê? Porque quando você morrer, você estará frente a frente, sabe com quem? Com Jesus. Jesus vai te fazer somente uma pergunta. Interessante que é a mesma pergunta que Pilatos fez para a multidão no dia do julgamento dele. Pilatos fez essa pergunta: o que fareis desse Cristo? Hebreus 9:27 diz que ao homem está destinado a morrer uma vez só e vindo depois o juízo. Naquele dia, no dia que você fechar os olhos nessa vida, você vai abrir os seus olhos na eternidade, você vai dar de cara com Jesus Cristo, cara. E ele vai olhar para você e ele vai fazer somente uma pergunta: o que fizeste do Cristo? Rejeitou ou aceitou? É simples assim. Acredite, cara. Sabe por que é simples?
Porque ele veio para fazer um sacrifício que você não podia pagar. Tudo isso aqui dizer, cara. O arco de Tito representa a palavra de Deus materializada na terra. E eu sei que o judeu odeia aquilo. Eu sei que o judeu talvez olhe para esse vídeo que eu estou falando, cara, esse cara é doido. Mas a coisa mais linda foi que os judeus marcharam na direção contrária que os soldados romanos trouxeram às suas vítimas naquele dia. Eles marcharam em direção à terra que Deus havia dado, prometida. E existe uma alegoria muito profunda nesse lance de você marchar entre os portões, marchar na direção oposta do cativeiro. Da mesma forma, um dia, aqueles que conheceram Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, e um dia os judeus vão aceitar. Se você entender a profecia de Daniel, que a transgressão será terminada, como é que você pode, nesse período onde não tem mais o templo, como é que você pode ser perdoado se não existe mais um sacrifício? Se não existe a forma de você trazer um animal para o seu rabino sacrificar? Sabe por quê? Esse foi o último cordeiro que foi sacrificado. Mas, no judaísmo, o templo será restabelecido e os sacrifícios no templo também. Só que vocês entenderão que Jesus Cristo é o Senhor somente lá. Por agora está vendado aos olhos. Vocês não vão entender jamais. A não ser que você abra o coração, né, cara? E a alegoria que eu queria dizer do arco de Tito, judeus marchando na direção contrária. Será que um dia todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor marcharão entrando numa cidade chamada Nova Jerusalém, pelos portões perolados, em direção ao trono do Altíssimo, entoando seus louvores e consagrando aquele templo em gratidão eterna pela salvação concedida na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Essa é a maior materialização da palavra de Deus que foi trazida à história do homem. E aqui eu encerro esse período de 2 vídeos que eu trouxe sobre o arco de Tito. E é tão profundo, é tão longo, é tão mais extenso que eu poderia fazer uma série só nisso. Mas se isso é algo que você deseja, deixa marcado aí. Quem sabe Deus pode começar uma série nova sobre o Apocalipse, né? Eu sei que eu sou o menor dos professores e dos mestres no tema, mas eu faria de tudo para ensinar e aprender e compartilhar, porque a palavra de Deus é muito maravilhosa. Então eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão. Se esse foi um vídeo que abençoou a sua vida, escreve sua mensagem, deixa o seu like, envia para as pessoas, compartilha nos grupos de WhatsApp, porque isso ajuda a palavra a disseminar. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.